Oi, turma. Vamos hoje falar sobre algumas coisas que vão acontecendo, né, durante o segundo reinado, que vai fazer a monarquia chegar ao final, tá? Algumas questões que vão acontecer que vão levar ao fim da monarquia, como questões militares, questões religiosas, o republicanismo. Hoje nós vamos falar sobre a questão religiosa, vamos começar por ela, tá? Todas as partes que vão, algumas crises que vão acontecer que vão levar ao fim do segundo reinado. Então, resumidamente falando, essa crise religiosa é um conflito entre a igreja e o império. E o que levou a esse conflito? É importante destacar que a Constituição de 1824 determinou o regime do padroado e regime do beneplácito, né? O que é, né, esse padroado? Os membros do clero eram considerados subordinados ao Estado, subordinados ao Papa também. Mas também ao Estado, porque eles eram funcionários públicos e eram remunerados pelo Estado. E regime de beneplácito era uma ordem dada pelo Papa, por exemplo. Só tinha validade aqui no Brasil com a autorização do imperador. Sem essa autorização do imperador, não havia validade, ou seja, precisava do beneplácito do imperador para que essa lei, para que essa ordem fosse cumprida aqui no Brasil. Então o Papa da época, o Pio IX, ele decretou uma bula chamada Bula Syllabus. Bula é um documento, tá? E Syllabus era o nome desse documento. E o que determinava, né, essa bula Syllabus, né? Determinava que a igreja brasileira, os membros da igreja aqui no Brasil, expulsassem da sua igreja as pessoas que fossem ligadas à maçonaria, que tinham muita força naquela época. E essa bula só deveria ser cumprida caso Dom Pedro II autorizasse. Só que Dom Pedro é contra, ele não dá esse beneplácito de expulsar as pessoas que pertenciam à maçonaria. Para que essa ordem, ele não dá essa autorização para a ordem que vem do Papa, tá? De um lado, o Papa falando para os bispos e padres, expulse os membros, né, da maçonaria de suas paróquias, de suas dioceses. E do outro lado, Dom Pedro falando, não, vocês não vão fazer nada disso, vocês não vão expulsar ninguém. E fica aquela confusão. E quem de fato seguiu? Mas olha só, lembre de uma coisa, eles são remunerados pelo Estado, tá? Eles são funcionários como se fossem funcionários públicos do imperador. E aí, graças a esse regime do padroado, tá? A maior parte dos membros da igreja segue as determinações de Dom Pedro, mas tem dois bispos, né, o de Olinda e o de Belém, que seguem as ordens do Papa e não obedecem o imperador e expulsam os membros da maçonaria de suas igrejas. O resultado é que o imperador vai condenar esses bispos, tá, a regimes de trabalhos forçados, em prisões, mas eles não cumprem essa determinação do imperador. O Estado acaba dando anistia a eles. No entanto, fica claro, né, que a igreja, ela não vai mais apoiar a monarquia, né, que no caso é o império, né, de Dom Pedro II. A igreja, a relação deles dois já está abalada. Alguns historiadores dizem que esse fato não tem muita importância para a queda do segundo reinado, mas tem sim, tá? Porque se Dom Pedro precisasse, né, de recorrer a qualquer coisa, ajuda da igreja, com certeza essa ajuda ele não teria. Então esse conflito entre igreja e império, de fato, abala a monarquia de Dom Pedro II. E na questão militar, tá? Para entender a questão militar, e o republicanismo, a gente precisa relembrar um pouquinho só acerca da Guerra do Paraguai. Após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro ganha muito destaque e importância e passa a ser reconhecido como uma instituição oficial.
Antes da Guerra do Paraguai, a Guarda Nacional, né, criada lá no período regencial, tinha muita importância. Só que depois da Guerra do Paraguai, a Guarda Nacional perde a sua importância e o Exército toma um vulto muito grande. Passa a ser mais importante que a Guarda Nacional. Só que nesse exército que lutou na Guerra do Paraguai, tinham muitos negros, escravos negros, que havia sido prometido a eles que se lutassem, né, na Guerra do Paraguai, e que se ganhassem a guerra, eles teriam a sua liberdade. O Brasil ganha essa guerra, né, contra o Paraguai. Eles voltam para o Brasil, só que quando eles voltam para o Brasil, eles veem que aquilo não acontece de fato. Eles continuam vendo que a escravidão ainda continua. E agora eles são pertencentes do exército, são livres, mas veem que a liberdade que deveria acontecer do modo geral não acontece. E aí, agora eles estão pertencendo ao exército, tá? Mas continuam reparando, vendo que aquela liberdade não é uma situação ainda que está acontecendo de fato no Brasil. E aí, o que acontece? Os problemas da escravidão, então, essa situação faz com que o exército, quando eles reparam que, na verdade, a abolição de fato não acontece, isso mexe muito com o exército. E agora o exército torna-se abolicionista, tá? No império que ainda é escravista. Então, olha só a confusão que já está se armando nisso aí. E aí vão surgir alguns pontos que vão agravar essa situação entre exército e Império Brasileiro. O Império Brasileiro prometeu indenizar o exército no caso da vitória, prometeu recompensas financeiras, mas essas recompensas não chegaram. E isso provocou um certo desgaste entre império e exército. E por causa disso, muitos militares começaram a dar declarações públicas contra a monarquia, mas foram proibidos de dar esse tipo de declaração. E essa censura gerou outros problemas. Alguns membros do exército se mostraram totalmente e de forma declarada contra a monarquia, né? Como um homem chamado Coronel Sena, tá? Coronel Sena Madureira. Ele fazia sempre declarações criticando a monarquia, né? Principalmente a escravidão. Ele criticava muito Dom Pedro. E Dom Pedro, então, cobra do chefe do exército, né, no caso o Marechal Deodoro, que ele punisse esse Sena Madureira por causa dos seus depoimentos. Os seus depoimentos, no caso, depoimentos abolicionistas, tá? E que eram contra a monarquia. Só que o Marechal não aceita essa ordem e isso fica caracterizado como insubordinação dele. Ou seja, não respeitou uma ordem do imperador. E isso caracteriza um desgaste do exército com a monarquia, muito grande. Isso desgastou bastante a relação das duas instituições. O que define que o exército agora torna-se republicano. E esses são os elementos que, enfim, criam essa questão militar. E só um detalhe, que eu acabei esquecendo de falar, né, que vocês, é que esses militares, eles seguiam uma teoria chamada de positivismo, tá? O que era esse positivismo? Esse positivismo nasceu na França, com um homem chamado Auguste Comte. O lema dos militares aqui no Brasil era ordem e progresso. Ordem, né? Quem ia garantir essa ordem? Garantir a ordem o exército, né, logicamente, que vai garantir a ordem, e essa ordem iria proporcionar o progresso. Mas esse progresso, essa modernização do país só vai acontecer se tiver um sistema republicano ou o republicanismo, né? Então, com isso ficam claras e óbvias, né,
as desavenças entre império e exército, né? No caso o império é a monarquia, né? E o exército brasileiro, que enfim, né? Na verdade, a monarquia ela vai chegando ao seu fim com mais esse problema. Já tinha o problema da igreja e agora com esse problema do republicanismo e da questão militar. Eu espero que vocês tenham me entendido. Fiquem com Deus.